Alô galera, bom dia. Dá bom dia pro Zeca, vai. A gente vai começar a ver hoje movimento retilíneo uniformemente variado. Cara, o movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento em que o corpo anda em linha reta, só que a velocidade varia uniformemente. Quer dizer, ela muda sempre com a mesma rapidez. Quer dizer, se no começo a velocidade aumenta 2 em um segundo, no próximo segundo ela aumenta mais 2, depois mais 2, depois mais 2, e aí por diante, beleza? A velocidade muda sempre com uma rapidez constante. Ou seja, vai ser um movimento que possui aceleração constante e diferente de zero. Certo? Lembra que na última aula a gente falou sobre movimento retilíneo uniforme. Era um movimento que não tinha aceleração, a velocidade não mudava. Aqui tem aceleração, só que ela é constante, uniforme. Lembra o que é a aceleração? Só lembrando rapidinho, A aceleração é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade muda. Estão lembrados? O que significa, por exemplo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Lembra disso? Significa que a cada segundo a velocidade muda 2 metros por segundo. Já que ela aumenta, depende, a gente já viu, Se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sentido, ou os mesmos sinais, o movimento é acelerado, a velocidade aumenta. Mas se as duas tiverem sentidos opostos, a velocidade diminui. Olha só o que acontece no movimento acelerado. Eu botei aqui uma situação em que o corpo tem uma velocidade inicial 0 e a velocidade vai aumentando 2 metros por segundo a cada segundo. A velocidade inicial aqui, 0. Beleza? E ela vai aumentando 2 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer, essa aceleração é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então nesse ponto aqui, por exemplo, aqui é o tempo 0, velocidade 0. No tempo 1, a velocidade desse corpo aqui vai ser 2 metros por segundo. No tempo 2, a velocidade dele vai ser 4. No tempo 3 vai ser quanto? 6. A cada segundo a velocidade aumenta 2. 8 metros por segundo. Esse movimento aqui é um movimento acelerado. Até porque inicialmente o corpo estava parado, Sempre que o corpo está parado no começo, o movimento só pode ser acelerado. O cara não tem como andar mais devagar do que parado, Beleza? É ou não é? Se o corpo está parado, ele não pode frear, só pode acelerar, a velocidade só pode aumentar. A gente poderia montar aqui, de começo uma equação para calcular essa velocidade. Já deve perceber, Para calcular a velocidade, a gente está sempre multiplicando a aceleração pelo tempo, para saber quanto que a velocidade aumentou. E soma com a velocidade inicial. O MRV vai ter uma equação para a velocidade que é assim, V igual a V0 mais A vezes T. Anota aí no teu caderno. O V vai ser a velocidade final, no tempo que tu escolhesse. Velocidade no tempo 4, eu vou calcular. Velocidade no tempo 3, eu vou calcular. Velocidade inicial é o V0, que nesse caso aqui era 0. A é o valor da aceleração, T é o valor do tempo. Essa equação aqui, ela é chamada de função horária da velocidade do MRV. Ela permite determinar a velocidade do corpo em qualquer tempo. E aqui outro detalhezinho, tem uma novidade, Lá no MRU a velocidade era constante. Então a gente viu que o corpo percorria distâncias iguais em tempos iguais. Aqui não. No primeiro segundo ele andou 1 metro. No próximo segundo ele andou 3. No próximo ele andou 5. No próximo ele andou 16. Por que isso, Boa, porque a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, a cada segundo que passa ele percorre uma distância maior. No instante inicial, ele estava parado. Depois de passar 1 segundo, a velocidade já é 2, 2 segundos já é 4. Beleza? Ele está andando cada vez mais rápido. Então, a cada segundo que passa, ele percorre uma distância maior. Ok? Tem como a gente calcular a posição do corpo para qualquer tempo. No final dessa aula, eu vou botar todas as deduções de fórmulas. Se tu gosta de ver as deduções, veja o final do último vídeo. Tá? Por enquanto, eu só vou botar a equação. Vai ter aqui uma equação para posição. X é igual a x0 mais V0t
mais a t quadrado sobre 2. Então essa equação aqui, ó, permite determinar a posição em qualquer tempo. x0 é a posição inicial, v0 velocidade inicial, a aceleração, t tempo. Isso daqui é a posição final. De repente o teu professor aí utiliza S, mesma coisa. D, mesma coisa. Representa a posição final. A gente pode até testar aqui, vamos ver, né? Vamos calcular essa posição no tempo 3. Pode ser? Vamos ver se dá 9. X igual a x0 mais v0t mais a t quadrado sobre 2. Isso é a equação. A posição inicial, ó, é sempre a posição no tempo 0. Que nesse caso, não precisa ser, mas nesse caso, vale 0. A velocidade inicial também é a velocidade no tempo 0. Que nesse caso também é 0. Galera, não esquece, ó, 0 vezes qualquer número dá 0. Tudo bem? E a posição fica assim, né? X é igual a 2, que é a aceleração, vezes, eu quero saber no tempo 3, 3 ao quadrado, sobre 2, que é da fórmula. Vai cortar 2 com 2, no tempo 3 segundos, ó, eu determinei a posição do corpo, que é 9 metros. Beleza? Com essa equação aqui, eu poderia determinar a posição em qualquer tempo, 15 segundos, 80 segundos, o tempo que eu quisesse. Seria só substituir os dados. Certo? Então, juntando essas duas equações aqui, ó, a gente vai ter uma terceira equação chamada equação de Torricelli. Essa daqui, ela é bacana, ó, porque ela permite que a gente resolva problemas sem saber o tempo. Ela me dá direto, ó, a velocidade em função do deslocamento. Beleza? Então, sempre que eu tiver uma questão de MRUV, que me pedir velocidade final, inicial, aceleração, distância, e não fornecer o tempo, e não pedir o tempo, obviamente, né? A gente vai usar essa terceira equação. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora, antes de a gente fazer o exercício, ó, numa situação em que a velocidade do corpo diminui. Ah, esquecendo, né? A gente poderia, assim como a gente fez em MRU, ó, montar um gráfico da posição do corpo em função do tempo. Lembra que a aula de gráfica a gente vai ver mais tarde. Aqui é só um exemplo, né? Só vou botar aqueles dados ali que a gente coletou. Tempo 0, posição 0. Tempo 1, posição 1. Tempo 2, posição 4, 3, 9, 4, 16. Agora percebe que não dá uma reta, né? Se eu juntar isso aqui vai dar uma parábola. Vai dar uma parábola. A gente vai ver daqui a pouco, ó, que é uma parábola, porque a função, ó, que me dá a posição em função do tempo é do segundo grau. Se não aprendeu ainda, vai aprender matemática depois, que uma função de segundo grau vai ter como um gráfico uma parábola. Mas fica tranquilo, a gente já vai ver isso aí daqui a pouco. Vamos voltar, ó, vamos ver um caso em que a velocidade, ao invés de aumentar, ela diminui. Vamos lá? Galera, isso aqui é uma situação, ó, em que a velocidade inicial do corpo vale 8 metros por segundo e vai diminuindo. Ó, a velocidade inicial eu escolhi, nesse exemplo, como sendo 8 metros por segundo. E ela vai diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo. Ó, se vai diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo, quanto que é a aceleração? Isso. A aceleração, de novo, é 2 metros por segundo ao quadrado. Positivo ou negativo, hein? Lembra, ó, a velocidade está diminuindo. Então, velocidade e aceleração tem que ter sinais diferentes. Se eu escolher que para a direita é positivo, e esse corpo aqui está andando para a direita, a velocidade é positiva. Então, nesse caso, a aceleração é negativa. Fala para o Zé, nesse ponto aqui, ó, quanto que vai valer a velocidade? Isso, 6, né? E nesse ponto aqui? Boa, 4. E nesse ponto aqui? 2. E aqui? 0, né? Beleza? Ele para. Se continuar tendo uma aceleração no sentido negativo, ó, é porque esse corpo, depois de parar, ele continua sendo empurrado para o lado negativo. Daí ele vai fazer o quê? Voltar. E se a velocidade vinha sempre diminuindo 2, agora ela vai aumentar 2, só que para o lado negativo. Vai ficar menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, e aí vai. Beleza? Todo MRUV que começa retardado com a velocidade diminuindo, depois que o corpo para,
vira acelerado. A explicação é simples, né? Retardado significa o seguinte: o corpo está indo para a direita e tem alguém freando ele, empurrando para a esquerda. Quando ele parar, se o cara continuar empurrando, ele vai voltar. Só que quando ele voltar, se o cara vai ajudar o movimento, a velocidade vai aumentar e não mais diminuir. Percebe aqui, ó, que aconteceu uma coisa diferente do outro exemplo, né? No primeiro segundo ele andou 7, depois ele andou 5, depois ele andou 3, andou 1 e parou. Por que a cada segundo agora ele percorre uma distância menor, hein? Boa, porque a velocidade está diminuindo. A cada segundo que passa ele anda mais devagar, então a velocidade dele fica menor. Então olha só, quando o movimento é acelerado, a cada segundo o cara percorre uma distância maior. Quando o movimento é retardado, a cada segundo ele percorre uma distância menor. Zé, que eu só não entendi uma coisa, né? Se a velocidade dele aqui era 8, se passou 1 segundo, por que aqui ele não andou 8 metros? A galera não esquece, né? A velocidade dele é 8 aqui. Mas aqui, ó, é 7,9, 7,8. Em todo esse trecho, a velocidade é menor do que 8. Só é 8 no comecinho. Então ele não pode andar 8 metros. Ele só daria 8 metros se a velocidade se mantivesse sempre quanto? 8. Boa. Tem um macetezinho para a gente calcular essa distância, tá? Só que esse macete, para te usar, tu tem que decorar. No MRUV, a velocidade média vai ser sempre a velocidade inicial mais a final dividido por 2. Beleza? Galera, aqui ó, 8 mais 6 sobre 2, que vai dar 14 dividido por 2. Então nesse primeiro segundo aqui, ó, de 0 até 1 segundo, tá? De 0 até 1 segundo, a velocidade média deu 7 metros por segundo. Por isso que nesse 1 segundo aqui, ó, ele andou 7 metros. Opa! Ele andou 7 metros. Porque a velocidade média nesse trecho, ó, deu 7 metros por segundo. Aqui a gente também poderia calcular a média, né? 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. A velocidade média nesse segundo trecho aqui, ó, 5 metros por segundo. Por isso que em 1 segundo, ó, de 1 até 2, 1 segundo, ele andou 5 metros. Beleza? Zeca poderia pegar do começo até o fim, poderia, quer ver, ó? Do início até o final, a inicial é 8, né? A final é 0. A velocidade média vai dar 8 mais 0, dividido por 2. A média é de 4 metros por segundo. Por isso que em 4 segundos, olha só, se passaram 4 segundos, né? Ele andou 16 metros, porque ele saiu do 0 e chegou até o 16. 4 vezes 4, 16. Isso aqui é um macetezinho para calcular a velocidade média que só vale para o MRUV. Mas é uma formulazinha que tu tem que decorar. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios agora.